E aí, galera, vamos continuar falando de trigonometria. E ao contrário das aulas anteriores, onde a gente só podia fazer o estudo do triângulo retângulo, agora nós vamos poder trabalhar com qualquer triângulo. Vamos lembrar aqui que se a gente lida com o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, o maior ângulo desse triângulo retângulo é justamente o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. A partir do momento que a gente agora vai poder trabalhar com qualquer triângulo, nós poderemos trabalhar com triângulos que possuem ângulos obtusos. E os ângulos obtusos são aqueles ângulos que são maiores do que 90 graus. Como é que a gente calcula o seno e o cosseno de ângulos maiores do que 90 graus? O que a gente vai fazer? Bom, uma explicação mais detalhada a gente vai dar mais tarde quando a gente falar de círculos trigonométricos. Mas por enquanto, vamos fazer o seguinte: o seno de um ângulo maior do que 90 graus, por exemplo, seno de 115 graus. Quanto é o seno de 115 graus? O seno de 115 graus é exatamente o mesmo do seno de 180 menos 115 graus. Neste caso, então, o seno de 115 graus é exatamente o mesmo do seno de 65 graus. Já o cosseno de 130 graus, por exemplo, o cosseno de 130 graus será igual a menos o cosseno de 180 menos 130 graus. Neste caso, o cosseno de 130 graus será igual a menos o cosseno de 50 graus. É importante ressaltar que o maior ângulo possível nessa nossa nova análise será o ângulo, não é nem de 180, né? 179,999, porque se a gente está agora trabalhando com qualquer triângulo, independente do triângulo ser retângulo, obtuso ou até acutângulo, como a soma dos três ângulos é 180, não é possível que um dos ângulos tenha 180, porque se um ângulo tiver 180, os outros dois ângulos teriam zero. Então, não é possível termos, neste momento, senos e cossenos maiores do que 180. Como a gente já viu que a tangente é a simples divisão do cosseno do seno pelo cosseno, então a tangente de 130 graus é o seno igual ao seno de 130 graus dividido pelo cosseno de 130 graus. Por esta explicação, então a tangente de 130 graus será igual ao seno de 180 graus menos 130 graus, tudo isso dividido pelo menos o cosseno de 180 graus menos 130 graus. Então a tangente de 130 graus é o seno de 50 dividido por menos o cosseno de 50. Ok, então. Então nós estamos prontos agora para anunciar ou enunciar a primeira lei da trigonometria para triângulos de qualquer tamanho, que é a lei dos senos. A lei dos senos diz, vou escrever aqui inicialmente em português: em qualquer triângulo, ou seja,
ele vale também para o triângulo retângulo. Em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos seus ângulos opostos. Ou seja, se eu pegar o lado A, dividir pelo seno do seu ângulo oposto, isso será exatamente igual ao lado B, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que será exatamente igual ao lado C, dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Como é que a gente demonstra isso na prática? Vamos lá. Vamos demonstrar então. Vamos aqui fazer uma circunferência. E dentro desta circunferência, vamos desenhar um triângulo. Espera aí, que ficou horrível aqui. Vamos dizer então que esse lado aqui é o lado A, esse é o lado B, esse é o lado C. Logo, este é o ângulo B, este é o ângulo C e este é o ângulo A. Aqui nós temos, tá de amarelo, o centro da circunferência. Deste centro, eu posso traçar o raio dessa circunferência, da mesma forma que para baixo eu terei a mesma distância que é o raio dessa circunferência. Deixa eu fazer ela mais na mesma direção para ver que é uma linha na mesma direção, a linha reta. Então aqui é o centro, eu tenho daqui até aqui a distância que a gente chama de raio, e daqui até aqui nós temos a distância que nós chamamos de raio. Eu vou agora ligar deste ponto até este. E vou chamar a este ponto aqui de D. E a este ângulo aqui eu vou chamar também de D. Perceba que eu tenho agora um triângulo, que é este triângulo aqui. Para facilitar, vamos dizer que este aqui é o vértice A, este é o vértice B, este é o vértice C. Então eu tenho dois triângulos. Eu tenho esse triângulo ABC e tenho o triângulo ADC. Perceba que B é exatamente igual a D. Ou seja, este ângulo é igual a este. Como é que eu sei que esses dois ângulos são iguais? Porque os dois ângulos possuem o mesmo arco. Estão lembrados? Então, dois ângulos inscritos que têm o mesmo arco têm o mesmo tamanho. Então, o tamanho do ângulo B é exatamente igual ao ângulo do lado do vértice D. Então, esses dois ângulos são iguais. Vamos calcular o seno de D. E calculando o seno de D, eu estarei calculando o seno de B. Então, qual é o seno de D? Nós vimos que seno é cateto oposto por hipotenusa. E perceba que eu tenho aí um triângulo retângulo. Isto aqui é um triângulo retângulo. Então, o seno de D, eu estou
trabalhando com o triângulo ACD. E ACD, o seno deste ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Neste caso eu tenho então que o cateto oposto é B, que é esse lado aqui, ou se você preferir AC, que é a distância AC, dividido pela hipotenusa. E perceba que a hipotenusa é o diâmetro, que é a distância de uma ponta a outra passando pelo centro. Ou seja, duas vezes o raio. Duas vezes o raio. Então eu tenho que o seno de D, que é o seno de B, é B sobre 2R. Se eu agora faço um outro triângulo agora para o lado de cá, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Se eu fizer agora um triângulo para cá, ou seja, o triângulo ABD, né? Estou agora no triângulo ABD. Então eu tenho este ângulo aqui. E eu tenho aqui esse ângulo D. Perceba que esse ângulo D, esse novo ângulo D, é exatamente igual ao tamanho do ângulo C. Este ângulo é igual a este ângulo do C. Por que eu sei disso? Perceba que o ângulo C tem este arco. E o ângulo D também possui o mesmo arco. O ângulo D é isto aqui. Então, isto aqui pertence ao arco do ângulo D. E isso aqui também pertence ao arco do ângulo C. Então, se eu calcular o seno de D, eu estarei calculando o seno de C. E quem é o seno de D? Quem é o seno? Vou botar da mesma cor desse. E qual é o seno de D? O seno de D é cateto oposto por hipotenusa. Quem é o cateto oposto a D? Bom, aqui é o ângulo reto, aqui é o ângulo D, então o cateto oposto é C. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é novamente o diâmetro, que é novamente 2R. Perceba que o seno de B, que é este, é B sobre 2R. E o seno de D, que é este, que é o seno de C, é C sobre 2R. Então, tanto o ângulo B tem como seno B sobre 2R, como o ângulo C também tem C sobre 2R, analogamente a gente pode dizer, então, que o seno de A também é B sobre 2R. Então, a gente pode enunciar novamente a lei dos senos, que em um triângulo ABC, nós temos que A, que é o lado A, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, será igual a B sobre o seno do seu ângulo oposto, que é igual a C sobre o seno do seu ângulo oposto.